Então, a gente pode ter várias métricas de avaliação. Existem algumas que a gente se baseia no erro, quando a gente faz uma regressão, por exemplo. Então, quando a nossa saída é um número contínuo, né? Então, você pode ter o erro médio do teste, a média do erro ao quadrado também é usado, a porcentagem de instâncias que possui um erro menor ou igual a um determinado valor, por exemplo. Ou qual que é a quantidade de instâncias que tem um erro menor que 0,5. Isso é muito legal porque você vê assim o quão próximo, tipo, quão preciso está sendo a sua regressão para essas instâncias. Então é bem interessante você ver essa distribuição, acho que a gente consegue enxergar muito bem. A gente vai focar muito na parte de classificação. Em classificação a gente tem a acurácia, que é a porcentagem de acertos que você tem no seu método. A precisão e revocação por classe, a gente vai falar sobre ela agora. A micro e a macro F1 também a gente vai falar, e a análise de matriz de confusão. A macro F1, ela é muito importante. A gente tem duas métricas que a gente vai falar agora, que é a macro e micro F1. A macro F1 ela é muito boa quando as classes estão desbalanceadas. Vamos supor que acontece o seguinte: você está querendo classificar e-mails como spams ou não spams. E 90% dos seus e-mails são spams. E aí você faz um método e o método tem 90% de acurácia. Só que por que ele tem 90% de acurácia? Porque ele classificou todo mundo como spam. Quando ele classifica todo mundo como spam, a taxa de acerto dele é 90% porque você tem 90% de spams. Mas, de certa forma, ele foi muito ruim, ele não conseguiu aprender nada, ele classificou todo mundo como spam, isso é muito fácil. Se você tem um desbalanceamento muito grande, às vezes a acurácia não seria a melhor forma. A macro F1 ela faz como se fosse ela faz uma média entre as classes. Então, por exemplo, eu vou mostrar aqui, vocês vão ver muito bem como que ficaria se você tivesse uma classe desbalanceada. E a micro F1, o resultado é geralmente igual à acurácia, exceto quando a instância pode assumir mais de uma classe. A gente vai ver agora como é calculado cada uma. Primeiro eu vou fazer um conceito do que é falso positivo e falso negativo, depois mostrar a matriz de confusão, e depois eu vou falar para vocês como que é calculado. Então, continuando esse problema de classificar e-mail como spam ou não spam, vamos supor que você tem uma matriz de confusão, essa matriz aqui. Por exemplo, a coluna pode ser o que foi predito e as linhas são a classe real. Ou seja, o que eu estou falando aqui? Que 90% das instâncias que são spams, elas foram preditas como spam. 10% das instâncias que a classe real é sim, ou seja, é spam, elas foram classificadas como não spam. E aqui, 20% das instâncias que não são spam foram preditas como spam, ou seja, foram um erro. E aqui, 80% das instâncias que não são spam foram preditas como não spam. Então, vocês veem que a diagonal aqui são os acertos, né? Os acertos como spam e acertos como não spam. E aqui você tem os erros. Então, é bom para você analisar essa matriz de confusão, é bom analisar para você analisar onde que o teu método está errando. Então, você consegue fazer um refinamento maior e analisar, principalmente se você pode ter mais classes, você pode analisar isso. Então, e aí você tem um conceito de falso positivo e falso negativo. Esse conceito é muito mais fácil de ser entendido e mais usado quando você tem uma classificação binária. Eu gosto de apresentar ele aqui mais porque muitos métodos e métricas são às vezes definidas baseadas nele. Eu não gosto de definir baseada nele porque é mais fácil você enxergar isso quando se tem uma classificação binária. Quando a classificação não é binária, pode ficar até um pouco confuso você usar falso positivo e falso negativo. Mas quando você tem uma classificação binária, por exemplo, você quer classificar como, ou seja, classificação binária é quando você tem só duas classes. Então você quer aquela tarefa classificar como sim ou não, por exemplo. Classificar que o e-mail é spam, ou seja, sim, ou não spam, não. O que é um falso positivo? O falso positivo é eu falar que sou spam, mas quando na verdade não é spam. Isso é falso positivo, ou seja, eu falei que é positivo, mas não é.
O falso negativo é o oposto. Eu falei que não é spam, só que eu falei errado. Na verdade, ele é spam. Então, quando eu vejo erroneamente que não é spam. E é interessante isso, até na análise de matriz de confusão, ou análise de falso positivo e falso negativo, que dependendo do problema e como ele está modelado, algo pode ser pior, falso positivo ou falso negativo, dependendo do contexto. Por exemplo, nesse contexto de spam, qual que é o melhor? Você classificar, ter o mais falso positivo ou mais falso negativo? É melhor você falar que algo é spam quando na verdade não é, ou falar que algo não é spam quando na verdade ele é? Então essa que é a tua pergunta nesse caso. Então no caso do spam, a gente pode pensar, olha, eu não quero perder e-mail. Então eu não quero que um e-mail importante para mim caia na caixa de spam. Como eu não quero que um e-mail seja erroneamente classificado como spam, então eu não quero falso positivo. Eu não quero que uma instância seja erroneamente classificada como spam. Que aí eu não vou ver esse e-mail. O falso negativo, um spam chegar para mim e cair na minha caixa de entrada, vai me atrapalhar um pouco, mas pelo menos eu não vou perder e-mail na caixa de spam. Então vocês podem pensar que isso tem muito a ver com o contexto, até às vezes assim um pouco subjetivo você saber, dependendo da tarefa, se é mais importante falso positivo ou negativo, dependendo da tarefa e às vezes até da necessidade do usuário. Mas é importante a gente analisar isso na hora da avaliação e até na hora de fazer uma discussão melhor do teu resultado, para você falar, olha, se essa tarefa for feita em determinado contexto, isso pode ser melhor ou pior. Então isso dá uma discussão bem bacana nos resultados, quando você está querendo avaliar o teu resultado e ver se o teu resultado do falso positivo ou negativo foi melhor ou pior. Essa daqui é só uma imagem que roda na internet, que o pessoal fica brincando do que é falso positivo e falso negativo. Só uma brincadeirinha só para relembrar o que é falso positivo e falso negativo mesmo.